seja muito bem-vindo ao nosso Desperta Cast. Isso mesmo que você ouviu, o novo podcast do Ministério Desperta Débora. Somos mães, milhares de mães que oram pelos seus filhos biológicos ou espirituais, que oram por uma geração com compromisso. Então, se você é uma mãe, se você quer ser uma mãe, esse é o seu lugar. Aqui a gente vai compartilhar muitas histórias interessantes de testemunhos de oração de mães, de filhos, para incentivar você a orar cada dia mais pelo seu filho, pela sua filha, pelos jovens da sua igreja. A gente acredita que a oração pode mudar o mundo, né? A Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos. Então, toda semana estaremos aí com você com uma história diferente, com um testemunho diferente para edificar a sua vida, para glorificar o nome de Deus. E se você tem uma história que você quer contar aqui, um testemunho para gente, manda um e-mail para gente aqui, fala com a gente no Instagram, procura a gente, porque a gente quer ouvir a sua história e quer mostrar essa história para o mundo. A gente está aqui com a Ruth Koval para a gente conhecer um pouquinho mais da história dela e muito feliz de você ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Raquel. Eu que estou feliz também por esta oportunidade tão bacana. Obrigadão. Ruth, você é de que lugar aí do nosso Brasil? Conta um pouquinho aí de onde você vem, quanto tempo já você conhece o Desperta Débora e está envolvida com ela? Eu moro em São Paulo, capital, e conheci o Desperta Débora em 1999, bem no início do ano, através de uma carta convocatória que circulava nas revistas cristãs da época. Eu sei, na época eu tinha algumas assinaturas, né? A gente não tinha as redes sociais que temos hoje, então eu assinava algumas revistas cristãs pelos ministérios da minha igreja, e ali eu encontrei, então, um encarte dessa carta, né? Convocatória, convocando as mães brasileiras a se juntarem neste movimento de oração chamado Desperta Débora. Ai, que legal. Mas assim, qual foi a sua primeira impressão quando você viu esse encarte, por exemplo? Você achou diferente? O que te chamou assim para se envolver com isso? Olha, na época eu era mãe de duas crianças e eu estava assim realizada, feliz demais, porque eu demorei 9 anos para ter filhos e eu fiz de tudo para ser mãe, para engravidar. Na época eu cheguei a fazer até tratamento in vitro, né? Como que fala? Eu esqueci o nome. Fertilização? Fertilização, isso. Cheguei a fazer inseminação artificial e sem sucesso, até que eu entendi que Deus tinha um outro plano, um outro propósito para mim, né? Eu e meu esposo, então, orando, e Deus, então, nos deu a direção para a adoção. E aí, isso era final de 92, quando a gente decidiu pela adoção. E em 93, em abril de 93, eu adotei o meu primeiro filho. E depois, mais 3 anos passados, nada aconteceu. Eu adotei mais uma filha. E aí, em 99, quando eu me deparei com essa carta, eu estava muito bem, realizada na minha maternidade, estava tranquila. Tudo que eu queria era ser mãe, e eu tinha 2 lindos filhos, eu estava realizada como mãe. E quando eu me deparei com essa carta, meu coração acelerou. Eu achei algo assim tão sério, que no meu primeiro momento eu falei assim, não, eu não vou assinar essa carta. É uma responsabilidade muito grande. E ali falava, né, que o meu compromisso era de orar 15 minutos diários por meus filhos e os filhos da minha igreja e tal. Porém, eu achei que era um compromisso tão sério que no primeiro momento, eu deixei a carta de lado e falei, se eu orar 14 minutos e não orar 15 minutos? Passou isso na minha mente. Nossa. Hoje, para mim, isso é um absurdo pensar isso, mas na época, eu não era crente nova, eu sou crente desde a barriga da minha mãe, eu já tinha meus 35 anos.
ou mais, acho que 37 anos. E eu falei assim, não é possível, né? É um compromisso muito sério. Eu senti assim, uma seriedade muito grande nesse compromisso de ser uma Débora. Mas o Espírito Santo me incomodou tanto que eu assinei a carta. E como eu era muito envolvida com o grupo de mulheres da igreja, e naqueles dias, naquela semana, eu tinha uma palavra, né, dentro do grupo de senhoras, e o tema era sobre família, e eu levei aquela carta e apresentei para as senhoras que estavam ali. Eu lembro que na época eram mais ou menos 15 mulheres que, juntamente comigo, assinaram a carta. E aí eu peguei tudo, coloquei num envelope, que tinha o endereço na carta, que era, né, o endereço lá de BH. Eu encaminhei para lá, e na época também estava tendo uma secretaria que estava começando o trabalho online através de São Gonçalo, Rio de Janeiro, né? Então, tinha uma pessoa na época, a Lenira, que estava fazendo um trabalho de secretaria, e quando ela recebeu aquele pacote, ela me ligou, né? Tinha o meu telefone, meu contato, ela me ligou e falou: ó, já que você está com vários nomes aqui, você se prontificou em enviar a correspondência de todas as outras mulheres, eu sugiro que você seja coordenadora da sua igreja. Olha, Fale com o seu pastor para que você implante o Desperta Débora na sua igreja. E assim, da noite para o dia, me tornei uma coordenadora do grupo, legal. né? Falei com o meu pastor, ele falou, irmãzinha, ele confiava muito no nosso trabalho, ele falou assim, irmãzinha, pode assinar o documento, tem o meu aval, ele assinou a carta dando o aval dele, como, né? A gente não entra na igreja sem o aval do nosso pastor. E assim Sim. me tornei coordenadora de igreja até hoje. Nossa, que legal, gente. Tá vendo? Um encarte de uma revista, né? E você ainda conseguiu envolver outras mulheres. Mas assim, eu vi que você falou um pouco da dificuldade, né, de engravidar que você teve, né, no início. Foram 9 anos, né? E eu sei Isso. que muitas mulheres que estão nos escutando hoje aqui estão passando por isso, já passaram por isso. Como é que foi essa vivência aí no seu coração? Como é que era nos seus momentos de oração com Jesus nessa época, até você, que você disse que foi um processo, né? Até você falar, não, vou adotar, entendo que é por aqui, né? E depois também Deus mudou tudo. Vamos falar um pouco disso aí, de que Deus fez dentro de você aí nesse processo. Então, Raquel, eu sempre, desde na minha primeira infância, eu entendi que eu deveria seguir a Jesus e que era o caminho que eu deveria, né, ser conduzida e tal. E na minha adolescência, por volta dos meus 13 anos, eu reafirmei esse compromisso com Jesus, me batizei, tudo. E eu sempre fui muito dedicada, né, a estudar a palavra de Deus, a buscar conhecer mais a palavra. Então, eu sempre tive, né, uma devoção, compromissos com Deus. Eu procurei também buscar um homem segundo o coração de Deus para o meu casamento, tudo. E com as dificuldades para engravidar e tal, eu também continuei buscando, orando, chorando aos pés do Senhor. Foram muitas frustrações. Os primeiros 5 anos de tratamento para engravidar, nós fizemos, né, com o ginecologista normal, tranquilo. Aí até que um dia chegou para mim e falou: olha, faz 5 anos que a gente faz tratamento e pelas vias normais, não quer dizer que você é uma pessoa estéril, seu marido é estéril e tal, mas tem dois caminhos. Você pode ir para né, o caminho da fertilização in vitro, ou buscar o caminho da adoção. E ainda ele falou para mim assim: o caminho da adoção é o mais tranquilo, é o mais fácil, porque o da fertilização ele é muito desgastante emocional, traz muito desgaste, além de ser caro. Mas
Eu preferi o mais difícil. Eu fui, então, né? Nós fomos, no caso, eu e meu esposo, fomos para o caminho mais difícil e realmente, emocionalmente, foi muito desgastante, foi muito frustrante, até que a gente entendeu que também existe, né, no mercado aí, algo assim, não sei hoje, né? Mas isso há 30 anos atrás era assim, era algo que a gente sentiu que o que eles queriam era o nosso dinheiro, né? E, e Uma eu indústria aí passei. também, né? Eu cheguei a passar por 2 consultórios diferentes de fertilização. Um segundo, que foi quando eu tomei a decisão para. Quando nós, né, no caso, falando em nome do meu marido também, quando nós tomamos a decisão pela adoção, nós tivemos um consultório de um médico muito famoso, internacionalmente falando, que celebridades aqui do nosso país também consultavam, passavam por ele. E quando nós fizemos todos os exames que ele pediu, que era exatamente os exames que eu fiz lá no primeiro médico, pelas vias normais, pelo meu plano de saúde da época, tudo. E eu repeti esses exames várias vezes, e nesse último consultório, com esse médico famoso, internacional e tudo mais, tanto que na época ainda a gente não tinha um plano real, nessa época a gente trabalhava com PR, outras moedas que eu nem lembro mais, mas eu sei que a gente pagava algumas coisas em dólares também, principalmente no consultório famoso como desse médico. Eu paguei US$ 850 para fazer esses exames que eu fiz pelo meu convênio outras vezes, e que deu o mesmo resultado que os outros nos deram. Não acontece, não tinha nada de errado comigo, nem com meu esposo, estava tudo normal, mas a gravidez não acontecia. E aí eu perguntei para esse último médico qual era a chance de eu engravidar com o tratamento dele. Na época ele pediu US$ 12.000 para o tratamento. Eu tinha Uau. acabado de mudar para minha casa, que hoje a gente está aqui há 32 anos, a gente está nessa casa que a gente constrói tijolo a tijolo, né? E com muita dificuldade, acho que eu levei uns 3, 4 anos para construir, na época do cruzado, da inflação, do plano Collor, tudo junto, né, nessa época. E eu tinha acabado de entrar na casa, ela estava inacabada, a gente acabou por dentro, mas o quintal não tinha piso, não tinha reboco, era só a carcaça da casa e a gente dentro. E um carro que a gente usava para trabalho. E o médico falou assim: olha, a senhora pode ter filho, vocês podem ter filho, todo casal pode ter filho, basta pagar para isso. E aí, no caso, Nossa. vocês podem vender a casa, o carro e fazer o tratamento. Aí eu falei, aí você imagina, né? Uma casa, um carro. E aí eu falei assim, e qual é a minha chance de engravidar? Ele falou 30%. O resto, 70%, é lixo. Dessa forma, foi a resposta dele. Nossa. Bom, o tempo passou, né? Eu saí dali, dei tchau, Mais desanimada vamos do que animada. conversar lá em casa. O nosso carro não estava nem no estacionamento dele, porque o estacionamento dele era pequeno, então a gente não conseguiu nem estacionar na clínica. Aí eu estava estacionado logo próximo, eu sei que eu entramos no carro e eu chorava, chorava, chorava. Eu falava, meu Deus, eu não acredito, eu sou uma mulher de fé, a gente trabalha tanto, a gente sempre foi muito envolvido nos ministérios da igreja, a gente era líderes de casais da igreja e tudo mais, aquela coisa, coral, fazia de tudo na igreja. E eu falei assim, Senhor, a gente faz tanto, trabalha tanto, a gente só quer ter filho. E eu sei que dali a gente já estava, né, já tinha conversado em alguns momentos sobre adoção. E aí eu falei assim, vamos então agora ver a questão da adoção. E aí a gente tinha um casal, amigos que caminhava com a gente, e que eles tinham na família já 2 crianças adotivas que vieram uma região do sul, e que lá eles tinham um processo mais rápido que o nosso aqui em São Paulo. Então, o cadastro era nacional. Hoje, o cadastro de adoção, ele é local. Você faz o cadastro no fórum mais próximo da sua residência, da sua comarca. E lá, na época, 30 anos atrás, você podia fazer em outro estado. Então, eu fiz lá no sul, e que eles falaram que também a gente tinha facilidade de, através das fotos da família, tanto do marido como da esposa,
eles procurarem crianças com características próximas para evitar constrangimentos no futuro, aquela coisa toda. Isso era a conversa lá do passado. Como a gente estava entrando em férias no começo de 93, fevereiro, e a gente já tinha programado uma férias lá para o sul, a gente falou, vamos fazer o caminho lá do lugar da cidade, passar no fórum e fazer, né, então, a inscrição, ver isso de perto, ao vivo, como que é. Até me falaram, vocês podem fazer adoção legal ou pela forma ilegal, que é ir lá num hospital e ver alguma criança disponível, alguma mãe que está para dar luz e pegar a criança. Falei, não, se eu for fazer, eu quero fazer uma coisa certa, legal, para não ter problema com ninguém, nem com a justiça, né? Eu quero algo bacana. E assim nós fizemos. Então, no período de férias nosso, em fevereiro, nós fomos para o sul, passeamos, aproveitamos, e na volta nós passamos na cidade de Santa Catarina, e fomos até o fórum, e realmente era assim que funcionava. Então, eu levei um álbum de foto de final de ano, com a família A, a família B, e ali eu sou, né, descendente de ucraniana, por isso meu nome é Koval, meu marido, filhos de mineiros, né, então o pessoal com sangue bem, né, brasileiro, e no caso, eu também, meus avós paternos são baianos, né, a descendência então lá, o pessoal lá da Bahia. Então, eu tenho Boa uma mistura muito misturada. grande na família. No meu esposo, então, também eles têm, né, pessoas mais claras, pessoas mais escuras, então não tinha problema. Para a gente não tinha essa questão, se é branco, é moreno, é pardo, não tinha nada disso, né? Para a gente, o que a gente queria era filho. E aí nós fizemos a inscrição, né? Mostramos lá as nossas características e tal. E aí eu perguntei, quanto tempo mais ou menos, né, vai esse processo para chegar, né, à adoção de uma criança? Eu disse, olha, como vocês não estão escolhendo nem se é menino, o sexo, né, é indiferente, muitas pessoas pedem para a gente menino dos olhos verdes, azuis, cabelos loiros, né? Então é mais difícil, demora mais. Mas como vocês não têm essa preferência, então pode ser que entre 6 meses, 1 ano, vocês já têm uma criança. E aí, sei lá, vamos preparando a documentação, fazendo uma caderneta de poupança, alguma coisa assim, para que quando a criança chegar, porque não sabe também a idade, a gente pediu na época entre 0 a 2 anos, alguma coisa, né, nessa faixa, e aí eles falaram assim, não, então é tranquilo, mais ou menos 1 ano vocês vão ter a criança. Nós fizemos a inscrição dia 15 de fevereiro. Dia 20 de abril, eu recebi a notícia que tinha uma criança para adoção. E era um recém-nascido, de 30 dias, e lá fomos nós atrás, né, então, da criança. Eu quase morri, quase morri. Eu achei que alguém ia chegar na minha frente, ia pegar aquela criança, e quando eu recebi a ligação, era dia 20 de abril, véspera do feriado, de 21 de abril. Naquele ano, não sei se você era nova, muito nova, acho que você nem lembra. Tá nova, Foi um tal de lembro. plebiscito, Raquel, aqui no Brasil, para definir se a gente ia continuar como república, se a gente ia ser império, qual era o regime que ia continuar, né, funcionando no nosso Brasil. E aí, por causa desse bendito plebiscito, os fóruns da cidade ficaram fechados. Naquela época, o voto era manual, lembra? Que a gente ficou complicado, né? Então, demorava-se uma semana ou mais para poder, né, concluir a votação, a questão eleitoral, lá como fala, né, o pleito eleitoral. E foi assim, eu fiquei uma semana agoniada porque eu precisava de documentos do fórum, atestando a minha insanidade mental, atestados criminais, essas coisas todas, né, que a gente precisava levar para poder fazer toda a documentação da adoção. E, para a graça de Deus, eu tinha uma cunhada que trabalhava na época no fórum da cidade e que me ajudou antecipando, né, com os contatos que ela tinha de advogados lá no juiz do fórum para me ajudar na documentação. Então, foi assim, uma semana de muita agonia, não conseguia nem dormir, porque eu achava que aquela criança que estava lá me aguardando para adoção, alguém podia chegar na minha frente, só que eles me garantiram que não, que a criança estava separada para nós,
E que quando eu não chegasse lá pessoalmente, olhasse para a criança e dissesse, olha, é minha ou não é minha, eles não iam fazer nada, era para mim a criança. Mas eu fui segurando o coração na mão, achando que alguém podia chegar na minha frente e levar a criança. Eu tinha certeza que era E aí, aquele. como que é a sensação, assim, quando você chegou lá, você e seu esposo, Eu de ver... chorei, desabei. Não, primeira sensação que eu tive foi de parto, quando eu recebi a ligação do fórum, no dia 20, no meio da tarde, dizendo: tem uma criança aqui. Na hora, eu sentei no chão, eu estava trabalhando, eu sentei no chão, lá na minha escrivania, e chorava e não acreditava que eu tinha um filho. Eu tinha dado à luz ali. Eu senti como se tivesse nascido de mim mesmo, e porque alguma razão eu estava a 1.000 quilômetros de distância desse filho, como se alguém tivesse tirado de mim. Foi uma Ai, sensação nossa, que lindo, cara. de desespero para estar junto dessa Tipo, preciso criança. estar junto, né? Preciso me conectar, preciso... Aí tem muita história, acho que a nossa conversa ia dar um livro. É verdade, nossa. Muitos detalhes aí, que talvez em outro momento eu possa contar, mas há uma semana antes eu sonhava com crianças. E eu vi 3 crianças. A primeira criança estava enrolada num cobertorzinho, era um recém-nascido. A segunda criança era uma menininha de mais ou menos 1 ano, de cabelinho escorrido, que estava do lado da minha cama, e eu deitada na cama com um barrigão. Eu não conto isso para todo mundo, então não sei nem se você vai querer pôr isso no E podcast. agora você já contou para o mundo. Agora o mundo todo já está sabendo, esse sonho Mas, mas, profético. mas foi algo assim que parece. Sabe quando tem um déjà vu? Parece que eu sou Aham. noite. Aí eu tinha uma amiga que estava grávida e ela estava para ter bebê naqueles dias e ela já tinha perdido 2 filhos. E eu tinha visitado ela assim que eu voltei do sul e falei para ela: agora eu também estou grávida, eu estou aguardando Ah, um filho, né, por adoção. E ela estava de 7 meses na época, isso era fevereiro ainda, e ela falou assim: você já pensou se eles nascem na mesma época? Nascem juntos, né? Vem, né? Você tem o seu filho, a gente era muito amiga, trabalhávamos juntos. Aí eu falei assim: ah, mas é muito difícil, vai demorar meses, até 1 ano ou mais, então eu acho que não vai acontecer. O filho dela nasceu dia 20 de abril. Na hora do almoço, quando eu cheguei do meu trabalho, tinha um recadinho do marido dela dizendo que o filho tinha adiantado uma não, semana para. de ter nascido e que ela Sério? estava bem, sério. Aí eu peguei e marquei com ele que no dia seguinte eu ia visitá-la lá na maternidade. Eu fui para o banheiro escovar meus dentes, eu tinha voltado do almoço, e eu entrei no banheiro e eu fui lá no cantinho e eu orei. Ajoelhei, eu lembro que me ajoelhei e falei: Senhor, eu estou grata pela minha amiga que teve o seu bebê e está bem, né? Porque era a terceira gestação dela e ela conseguiu, né, chegar lá. E eu sei que o Senhor vai me atender também, e o Senhor vai me dar um filho. Quando eu voltei, comecei a trabalhar, 1 hora depois eu recebi a ligação que o filho estava pronto para adoção. Então, essa é uma história Uau, que uau, me emociona nossa. muito, porque essa amiga ela não é assim cristã, ela é temente a Deus, mas não, ainda, né, não tem assim um compromisso como a gente tem, mas foi muito especial o que Deus fez, né, nas nossas vidas, na nossa amizade, e realmente aquele sentimento dela da gente ter os filhos juntos, nós tivemos. Nossa, Então, muito, muito legal. são coisas assim que eu acho que só Deus, né, faz. E como você perguntou, qual foi a minha sensação quando eu cheguei lá e peguei a criança, Aham. foi exatamente aquele bebê do cobertorzinho. Oh, Enrolado, cobertor da forma que eu vi nos meus sonhos. nossa. E 3 anos depois eu adotei a menina, só que aí a minha filha já estava com 10 meses. Ela, né, o primeiro tinha 30 dias de vida e a segunda filha tinha 10 meses. Então é aquela menininha do cabelinho escorrido, a Débora. Não era Débora Gente. ainda, mas eu dei o nome para ela de Débora. Ela tinha um outro Aham. nome, mas como a gente mudaria o sobrenome, então eu perguntei, né?
para assistente social do fórum se eu podia mudar também o nome, que eu queria ter uma filha com o nome de Débora. E ela falou, não, pode, você vai ter que mudar o sobrenome, então pode mudar o primeiro nome também. E assim a gente deu um novo nome para ela, né? Nossa, que E aí, legal. Então Deus já tinha te mostrado, né? Te isso era preparando o coração. exatamente. Aí isso era julho de 96, quando adotei a Débora. O primeiro filho eu adotei, chama-se Matheus. E a Débora, então, em julho de 96, veio para mim, com 10 meses. E em 99 eu conheci o Desperta Débora, né? E Então, aí, sim, então, realmente você já estava realizada, assim, né? Que experiências incríveis que você viveu nesse processo e processo de adoção e cada detalhe, assim. Então, como você falou, né? Realmente você eu já era a estava, mãe já mais sou feliz. mãe mesmo. Mas Eu Deus era ainda a mãe tinha mais outras feliz. coisas para você, né? Sim, eu era a mãe mais feliz do planeta na época. Eu estava assim. Para mim, a adoção foi algo assim extraordinário, maravilhoso. Se eu pudesse, na época, eu falei, se eu pudesse, eu ia adotar vários. Foi uma Aham, sensação assim de realização tão grande, tão benéfica. Eu fui feliz, né, no processo da adoção. aham, Depois eu sim. tive outras pessoas da família que entraram no processo de adoção, só que já mudou. Logo depois que eu adotei minha filha, já mudou, já não era mais o cadastro nacional. Em 96 já era cadastro estadual. E logo depois, acho que em 97, já mudou para cadastro local. Então, mudou muito. Eu e mais dois cunhados meus na família, que entraram também no processo de adoção, eles levaram anos. Teve um que acho que tinha desistido já, mas eles levaram muitos anos para conseguir a adoção, mas conseguiram. É, foi um milagre mesmo, Ruth. E aí, quanto tempo depois você nem esperava mais, ou você ainda tentava, assim, tinha essa esperança de ter de engravidar mesmo, assim, né? De ter os Ah, filhos então, genéticos. aí tem mais história, né? Aí agora Ah, começa então, o Desperta a Débora na nossa história. sim, Então, em sim. 99 eu conheci o Ministério, aí no final do ano, acho que próximo de dezembro, eu recebi um convite para encontro de coordenadoras que aconteceria em fevereiro de 2000, em BH, lá no acampamento. Uhum. E aí eu falei assim, bom, está na hora de conhecer esse projeto ao vivo, porque até então eu só conhecia por telefone e por carta, né? Eu não conhecia pastor Marcelo, pastor Jeremias, nada do pessoal da liderança. Eu tinha contato pessoal só com a secretária por telefone. Falei, está na hora de conhecer, saber se esse negócio é sério mesmo, né? Porque como era um projeto de várias denominações, Sim. e eu falei assim, deixa eu conhecer isso de perto para ver a autenticidade. Então, lá fui eu, né, checar a idoneidade do projeto. E eu fiquei muito surpresa. Primeiro que nós chegamos num dia lá, o culto né, do início do encontro foi na oitava igreja, na igreja do pastor Jeremias, e foi um Sim. culto de gratidão pela vida da Ana Maria. Fazia uma Nossa. semana que o Senhor tinha levado a Ana Maria. E aquele culto, então, o culto que seria, que normalmente a gente faz, né, no início lá no acampamento, foi na oitava igreja. E a gente saiu já de noite, tarde, foi um culto assim impactante. Ali, ninguém precisava me falar que o negócio era sério, porque ali eu já entendi Imagina. o que era o Ministério Desperta Débora, o que era a MPC. Ali, em 1 hora, 2 horas de culto, eu entendi tudo. Ninguém precisa me explicar mais nada. Aí saímos dali e fomos para o acampamento de noite e chovia. E quando nós chegamos no acampamento, isso 20, 25 anos atrás, tudo tão rústico, não 23, né? Porque foi 2024, por aí, 24 anos atrás, era mais rústico do que é hoje ainda. Era ainda Uhum. lá, o salão a gente usava lá no, onde é o refeitório hoje, né? Sim. Então, era muito mais simples do que é a estrutura de hoje. E chovia muito, e o pastor Marcelo, com aquela bondade dele, toda carregando as nossas malas para os quartos.
aquilo me impactou tremendamente. Falei, pronto, estou na minha casa, E é estou pouca no não, né, lugar Ruth? certo, né? E aí nós tivemos, acho que 3 ou 4 dias de encontro, e no último dia, acho que era sábado à noite, no último culto, aí tinha alguns testemunhos e não dava. Aí teve uma mãe que chorava muito porque ela tinha tentado várias gravidezes e não conseguia, e ela tinha decidido só ser mãe espiritual. Falei, pastor Marcelo, eu preciso dar meu testemunho. Não dá mais tempo, não dá mais tempo, já é 11 horas da noite, não dá. Pastor, eu preciso dar meu testemunho. Eu praticamente obriguei ele a me deixar falar. Aí eu dei o testemunho que eu era muito feliz por ser mãe adotiva. Aí o pastor me abraçou, você conhece o pastor Marcelo, me abraçou e falou, então nós vamos orar para Deus abrir a sua máquina. E ele orou. E ali outras mães que também estavam vivendo algo parecido. Tinha uma mãe que tinha uma filha que já há 17 anos que era adotiva, mas nunca tinha falado para a filha que ela era a mãe adotiva dela. Aí teve uma comoção, uma Mover mistura de ali, né? emoções, um mover, uma coisa dos céus ali, muito diferente. E eu só sei que terminou aquele encontro, isso era fevereiro, e em julho eu engravidei da minha filha biológica. Nossa. Aí a resposta de oração do pastor Marcelo. Em setembro daquele ano de 2000, a gente teve um encontro, um congresso lá em BH. Lá fui eu, gravidinha, de 3 meses, para o encontro e testemunhar que eu estava grávida, né? Foi aquela festa. O pessoal não acreditou, muita gente falou assim, olha aqui, Nossa. olha. Lembra, algumas que estavam no encontro em fevereiro, que estavam lá em setembro, ficaram maravilhadas, né? E foi assim. Só que em março, no ano de 2001, então nasce a Ana, né? A nossa filhinha. E 12 dias depois do nascimento dela, ela nasceu bem, de parto natural, foi rápido. Eu não senti muitas dores, foi assim, menos de 2 horas já estava com ela nos braços. E nasceu bem, voltou para casa, mas 12 dias depois ela contraiu meningite bacteriana. Uau, nossa. Não, Aí o isso vai ficar tudo diagnóstico, bem. pois é, Ah, aí o diagnóstico era que ela podia, né, sim, é podia ser super grave, né? fatal ou ter sequelas ou ser curada. E aí nós começamos então a movimentar todo o exército de Débras, igrejas, amigos, tal. E eu lembro que no hospital nós ficamos internados por 15 dias. O pastor Marcelo me ligou, na época era tudo por telefone. Ele me Sim. ligou e ele falou, irmãzinha, eu não sei consolar. Ele falou bem desse jeito, eu não sei o que falar para você, como te consolar neste momento, mas eu posso orar por você. E ele orou, né? Vamos orar pedindo a cura. E ele orou por nós. E, graças a Deus, 15 dias depois, a nossa filha saiu daquele hospital curada, para a glória de Deus. Hoje ela é uma moça aí de 22 anos, que serve o Senhor, canta, louva, cheia de dons e talentos. E naqueles dias eu falava, Senhor, se o Senhor der a cura para minha filha, por onde eu for, por onde andar, eu vou dar testemunho do que o Senhor fez nas nossas vidas, né? Nossa, sempre com Então, emoção, hein, Ruth? Senhor. Que legal, nossa, gente. E Muito. assim, né? Aí a história ainda continua, né, Raquel? Graças a Deus, né? O Senhor cuidou, a Aninha voltou para casa. Naqueles dias, logo no momento que o médico me deu o resultado dos exames e confirmou que era meningite, eu estava sozinha com ela internada. Eu liguei para o meu esposo que estava aqui em casa, já era de noite, né? Era tarde da noite. Aí eu falei para ele o diagnóstico, ele falou assim: olha, Deus sim nos deu a Ana, não nos deu por algumas horas, ele deu por muitos anos, por muito tempo, né? Eu lembro que foi, acho que de tudo que eu já ouvi do meu marido, a palavra mais sábia que eu ouvi né, nesse ano de casamento foi assim de muita fé e certeza de que Deus estava cuidando de tudo e como realmente tem cuidado até o dia de hoje, né? E assim a gente prosseguiu.
Aninha, desde os seus primeiros 2, 3 anos, sempre participou do Ministério da Igreja de Música, de dança, de coreografia. E hoje ela é a líder de adolescentes, inclusive, ela está indo, graças a Deus, pela primeira vez, ela vai para a MPC agora em janeiro. Já Vai está participar. marcado, hein, Aninha? Pode pegar a Aninha lá que você vai gostar. Você vai gostar. Pode, ela vai te ajudar em tudo aí que você precisar. Ela vai estar no grupo de jovens e adolescentes. Ela não conseguiu de treinamento porque ela vai estar trabalhando já, né? Já volta a trabalhar Tá. depois do dia 20 de janeiro, mas ela queria muito treinamento de líderes, porque hoje ela também é líder dos adolescentes da nossa igreja, né? E Já aí, fica o então, merchan aí, gente, galera aí que tá vendo esse podcast. 2023, temporada de janeiro de 2024. Você pode se inscrever, ó, vou colocar o link na descrição, vou colocar aqui embaixo também para você entrar aí e se inscrever. Semana de família, semana de crianças, semana de jovem, treinamento de líderes de jovens e adolescentes. Plim, então, e a plim, nossa... voltou. Desculpa. Pode ir. Então, aí a nossa história continuou, né? A Aninha cresceu, graças a Deus, os irmãos juntos. E aí veio a adolescência dos maiores, né? A Aninha, então, quando ela nasceu, o Matheus completou 8 anos naqueles dias que eu estava no hospital internado. Eles nunca tinham ficado doentes, né? Os meus filhos mais velhos, Matheus e Débora, nunca tinham ficado doentes, nunca tinham passado por uma internação. Então, para nós foi um choque tudo isso, né? Mexeu muito com as nossas emoções. E naqueles dias era aniversário do meu filho. Ela nasceu dia 17 de março, dia 29 ela adoeceu, e dia 1º de abril, Matheus fazia 8 anos. E ele sentiu muito, porque eu estava isolada, eu não podia vir para casa, eles não podiam ir no hospital. Então foi assim uma separação dolorida. E ele contou isso também nos testemunhos dele, que foi assim, um momento muito difícil. E quando o médico liberou para que ele e a irmã fosse me visitar, né, que eu pudesse abraçá-los, então isso passou mais de uma semana. Foi muito emocionante o nosso reencontro. Foi de muito choro, de muita emoção. Imagina. Mas Deus cuidou de tudo isso, né? E na adolescência também, né? Eles sempre estiveram envolvidos com as coisas da igreja, mas na adolescência eles deram um pouco de trabalho. Mateus, com seus 16 anos, mais ou menos, se afastou dos caminhos do Senhor. E foi um momento de muita dor para mim. E eu sempre, né, como coordenadora do Desperta Débora, estava ali incentivando as mães, cuidando das mães para que cuidassem dos seus filhos, para orando, né? Orando por seus filhos. E de repente eu vi meu filho, né, escorregando pelos dedos das mãos, né, se perdendo na vida. E eu entrei em desespero. Para mim, aquilo foi a dor maior de toda a minha vida. Não, meus filhos são do Senhor. Tinha uma promessa do Senhor na vida do meu filho desde os 45 dias de vida dele. O Senhor já tinha me dito que ele seria um homem cheio de Deus, que ele serviria ao Senhor, que ele falaria do amor de Deus para muita gente, mas muita gente mesmo. E que, né, ele tinha, né, o Senhor tinha planos para ele, né, na área ministerial. E eu sabia dessa promessa, então eu não me conformava a saber que meu filho estava longe de Deus. Ele chegou a virar para mim e falar: mãe, não fale mais de Deus para mim de jeito nenhum. Aquilo foi como uma facada no coração. Nossa. Doeu muito, mas eu não desisti, eu chorava na presença do Senhor. Depois de quase 2 anos, o Senhor o trouxe de volta. E Deus o resgatou de uma maneira extraordinária e colocou pessoas na vida dele, um amigo nosso, um pastor, né, Manauara, Isso é interessante, né, Ruth? Como muitas vezes também Deus permite, assim, né? Eu percebo na vida de muitas mulheres, Déboras, intercessoras, que oraram pelos seus filhos durante toda a infância, a sua vida, e de repente na adolescência vê o filho desviando, é aquela crise interna, né? Mas eu orei, mas
Então, você orou e Deus está fazendo o trabalho ali, né? O processo. E eu imagino como deva ser difícil, né? E com certeza muitas mães que estão nos assistindo também estão passando por isso, né? Então, acho que é continuar tendo fé, permanecer, continuar orando, né? Que no tempo do Senhor aí, que é diferente do nosso, né? Ele traz de volta, né? Exato. E aí eu não perdi a fé, a coragem. Teve um dia que eu estava muito desanimada, eu estava no sofá da minha sala, conversando com Deus. Falei assim, Deus, acho que está na hora de eu passar o bastão, de deixar outra, né, passar para frente, porque como que eu vou ministrar o coração das mães com o meu coração estraçalhado? Eu estava assim, arrasada naquele dia. Eu acabei de orar, Deus me deu uma palavra em Salmo 34, e ele falou, eu estou vendo o seu desânimo, mas não perca o ânimo, mas tenha esperança, né? E foi numa versão da linguagem de hoje, do jeito que eu precisava ouvir, Deus me deu a palavra. E naquele momento tocou meu telefone e eu fui atender. Era uma mãe perguntando onde que ia ser a reunião, porque naquela época eu fazia reuniões nas casas, onde que eu, né, ia ter uma reunião que ela pudesse ir, porque ela era de uma igreja e ela está passando por uma situação muito difícil com o filho dela, que ela não, como líder do grupo de mulheres da igreja, tudo, ela tinha uma liderança forte na igreja, ela não podia abrir o problema dela e ela precisava muito estar num grupo diferente. Aí eu indiquei o endereço onde a gente estaria. Naquela hora, a mãe estava falando sobre a vida, né? A escolha sexual do filho, né? E que ela estava desanimada, e ela não aceitava a mudança, né, o que o filho tinha decidido, e ela estava arrasada. Aí eu falei, pronto, Senhor, já tenho a resposta. É para continuar. Então, sempre que eu orava, né, falando, é hora de parar, é hora de deixar o ministério, Deus me dava uma palavra. E aquele momento foi ali, o Senhor falou, não, seu filho, né, eu estou cuidando, vai cuidar dessa mãe. Então, o Senhor me recobrou o ânimo, me deu uma nova esperança, e eu fui ajudar aquela mãe, levei ela para o grupo, e ali a gente orou junto com ela, dividimos as nossas dores, né? Sim. E assim, então, continuei orando, e na época a nossa igreja estava recebendo um pastor para cuidar dos nossos jovens, era uma preocupação da nossa igreja, que na época nós tínhamos vários filhos que estavam dando trabalho mesmo, e a gente queria, então, ter um pastor de jovens para poder auxiliar nossos jovens. E aí nós recebemos o pastor Jonatas Lira, lá de Manaus, que na época estava estudando e trabalhando aqui em São Paulo, e ele ainda não tinha sido ordenado pastor, mas já estava, né, trabalhando como pastor na região. E a nossa igreja o recebeu, então, para ser o pastor de jovens da nossa igreja. E aqueles dias, então, o meu filho, né, sabendo, eu não sei como o Espírito Santo trabalha no coração dele, que ele falou, mãe, estou voltando para a igreja. E aí foi bem no fim de semana que o pastor Jota chegou e já tinha marcado um encontro com os jovens da igreja e ele foi. E ali então ele se reconciliou com o Senhor e dias depois ele já foi para uma viagem missionária com o pastor Jonatas e aí a chama reacendeu e aí um ano depois ele estava no seminário. E para encurtar a história, Raquel, hoje o Mateus é meu filho e meu pastor. É mesmo? Que legal! Hoje o nosso pastor é o nosso filho, né? Gente, muito bom. Ele está à frente da nossa igreja, uma igreja que ele e a esposa implantou, né? Com a bênção da igreja mãe, que a gente estava antes. E estamos há 7 anos aí na comunidade Batista Vida. É uma igreja jovem, o pastor só tem 30 anos, né? Então tem muitos jovens, tem mais outros pastores jovens caminhando com ele. E toda a honra, toda a glória ao Senhor aí pelo que Deus tem feito na vida dos nossos queridos filhos. Sim. Então, eu quero dizer que
Vale cada lágrima, vale cada choro, cada oração feita aos pés do Senhor em favor dos nossos filhos e filhas, adotivos, biológicos, espirituais. E temos aí caminhado assim com o Senhor. Nossa, Ruth, nem sei como é que eu posso agradecer, que privilégio foi escutar melhor a sua história, assim, cada detalhe você percebe o dedo de Deus, a mão dele movendo, né? E que legal, dá para realmente escrever um livro e eu saio muito edificada aqui, né? E espero que todo mundo que esteja ouvindo aí sinta-se fortalecido a permanecer, a perseverar em oração. E se você ainda também ainda não ora pelos seus filhos, né? Aqueles que ainda virão, né? E aqueles que já estão aí, a gente quer te encorajar a fazer parte desse movimento Desperta Débora, de andar junto com a gente, porque nós somos milhares de mães que estamos aí orando pelos nossos filhos, né? Para que eles se ponham de pé, para que eles sirvam ao Senhor, para que eles dediquem a sua vida ao Senhor, né? Então, muito obrigada. Se você quiser deixar uma mensagem aí, Ruth, para as novas mamães, o que você deixaria de conselho para a gente aí que estamos começando essa jornada de oração pelos nossos filhos? Bom, Raquel, eu tenho 2 textos que me acompanharam nessa saga toda, principalmente o tempo que eu fiquei esperando pela maternidade. Como te disse, né, desde a minha adolescência eu sempre busquei ao Senhor, e de tempos em tempos o Senhor me dá um texto, uma palavra, né, para que eu permaneça, né, firmada na promessa. E nesse tempo de espera pela maternidade, eu buscava ao Senhor sempre lembrando, né, do Salmo 37:4, e eu gosto desta versão que diz: agrada-te ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, naquele dia que eu chorei lá pelo não de Deus, quando o médico falou que era só vender minha casa e meu carro, aquele não doeu tanto, tanto, mas eu sabia que eu precisava continuar agradando ao Senhor, não importava a circunstância, né? E que, de alguma forma, ele satisfaria o desejo do meu coração. E quando eu recebi meu filho por adoção, como eu te disse, eu tive como se eu tivesse tido um parto naquele momento. Então, a satisfação foi tão grande, que eu não senti a mesma dor que eu senti no parto biológico da Ana. Lembra que eu falei das 3 crianças? O barrigão era a Ana, né? Sim. E eu senti dores de parto, tive, né? Outro dia ela falou: mãe, você gritou no parto? Falei: claro que eu gritei, né? Parto natural, você não vai gritar, né? Porque às vezes a gente está assistindo um filme e tal. Ela falou: mãe, você gritou no meu parto? Falei: claro que eu gritei, né? Então, a satisfação veio plenamente de que eu era mãe. Então, não tive dúvida, não tenho dúvida. O sentimento de mãe adotiva e mãe biológica é igual para todos. Eu não gosto mais de um ou de outro. Cada um tem seu jeitão de ser, sua característica. E eu amo do mesmo jeito. O que eu faço para um, eu quero fazer para o outro também. O que dói na vida deles, dói na minha também. Não importa. Eu não consigo imaginar hoje eu sem meu filho Matheus e minha filha Débora. Não dá para imaginar somente com a Ana. Seria estranho demais. Então, a família só é completa com eles, né? Eu já tenho 2 netinhos da Débora. A Débora já me deu 2 netinhos. E assim, o outro texto, que aí foi na época, né, da adolescência dos filhos, né? Tanto o Matheus, a Débora também teve um desvio. Foi tudo muito. Quando o Matheus voltou, a Débora começou a desviar. Me deu bastante problema, bastante momentos para orar e chorar, mas confiar de que para Deus tudo tem jeito, né? Então eu me apropriei do versículo de 3 João 4, né? Que diz que não tenho maior alegria do que ouvir dizer que meus filhos caminham na verdade. Então, essa é a certeza de que a nossa oração aos pés do Senhor vai manter os nossos filhos, né, caminhando na verdade. Então, não tem legado melhor do que deixar o Senhor Jesus na vida dos nossos filhos. Então, o nosso primeiro ministério é levá-los até o Senhor Jesus. Quando eu orava para eles voltarem para o Senhor, eu não
orava assim, voltar para a igreja, orava que eles voltem para Jesus. Para a glória de Deus, eles voltaram. E é isso, eu quero incentivar então as mamães novas, né? Da nova geração, que eu comecei com 36, 37 anos. A gente tem pedido para que as nossas mães aí também nessa faixa de, né, de mães jovens, de mães de bebês, mães que estão gestando, futuras mamães, que se juntem a nós para que possamos caminhar, para que eu possa, né, dar oportunidade para você continuar o ministério que eu comecei, que as outras Débras começaram 30, 40, né, 30 anos atrás, né? Eu ia falar 40, mas não, Quase, não estamos é. lá. Nós começamos há 28 anos atrás, É. né? Mas na época a gente tinha essa faixa de idade, 30, 35, 40, né? Então foi quando nós começamos. Só que hoje nós já E a estamos gente já, né, tem acima dos E a gente tem um 60. grande privilégio que vocês começaram e vocês não tinham tantas mães para ajudarem assim mais experientes, né? E hoje você que entrar agora no Desperta Débora, que é uma nova mãe, vai ter mães para te ajudar, para te abraçar, né? Que já viveram como a Ruth aí grandes experiências com Jesus e querem ajudar você a passar por esses problemas que você tem passado, né? A orar junto com você, né? Então, Desperta Débora, a gente tem muito material para ajudar as mães, para incentivar você a orar. Então, você pode seguir a gente aí nas redes sociais, entrar no nosso site. Se você ainda não é uma Débora, você pode se inscrever, que você vai receber o nosso contato aí, assim como a Ruth recebeu anos atrás, né, Ruth? Você hoje recebe muito mais rápido esse contato aí através das redes sociais e pode se envolver na sua cidade, com a sua igreja local, onde você estiver. Saiba que você não está sozinha, mãe. Então, estamos aqui, Desperta Débora, mãe de joelhos. Filhos de fé. Deus abençoe sua vida, gente, e até a próxima. Tchau, Ruth. Obrigada.